E representando as rádios, porque eu gostaria de esclarecer a todos que nós faremos um outro debate com todas as rádios e outras mídias. Mas como a Rádio Paiquerê foi a primeira rádio a ter jornalismo em Londrina, foi uma das mais antigas nessa área, nós estamos convidando o Lino representando a Paiquerê, a AM. Nós convidamos o Sindicato de Jornalistas para ter uma representação à mesa. Não sei se foi enviado a alguém, se tem alguém para representá-los. Bom, então vamos começar. Vou esclarecer os procedimentos, né, a todos. Nós não vamos fazer as falas em ordem alfabética, nós vamos começar aqui pelo Fernando e depois vamos alternando. E cada pessoa aqui na mesa tem 10 minutos para se apresentar, falar um pouco sobre sua formação, sobre o trabalho que faz no veículo e qual é o veículo, ok? Quando nós terminarmos as apresentações, aí a gente passa para as perguntas do povo. Eu gostaria de só lembrar a todos, né, que a cultura de paz foi oficializada pela ONU em 1999, quando ela lançou a Declaração de Programação e Ação sobre uma Cultura de Paz. E acho que o cerne das discussões hoje aqui será como a gente vai conseguir trabalhar a cultura de paz dentro do nosso dia a dia, em leads, em manchetes, sem perder o foco do gancho e do que é informação. Obrigada, boa noite, vamos começar com o Fernando. Boa noite a todos, uma alegria muito grande. Na maioria, eu vi muita gente aqui no ano passado também, né? A gente participou do evento no ano passado e parece que esse ano está valendo nota, né? Tem uma estratégia aí, ou está valendo presença, né? É brincadeira, gente. É uma alegria muito grande estar aqui para discutir com vocês essa relação que muita gente considera ter uma relação tumultuada, uma relação polêmica, que é a relação mídia e paz, né? Aquela pergunta, será que enquanto veículo de comunicação ou enquanto gestores de veículos de comunicação nós estamos também contribuindo ou nós estamos fazendo a nossa parte na direção do que se convencionou chamar de uma cultura de paz, uma cultura um pouco menos, né, instigadora das pessoas? E eu estava até conversando com o Galhardi aqui, no ano passado, quando eu encerrei a minha participação no debate, eu deixei uma pergunta, né? Eu falei, ano que vem, se nós estivermos aqui, o que será que mudou, o que será que avançou? E olhando tudo que foi publicado, olhando o que nós publicamos, né, especificamente na TV Tarobá, a gente percebeu que avançou, mas não porque nós saímos atrás das notícias e tal. Nós percebemos que o Conselho estimulou, o Conselho conseguiu se unir a determinadas entidades, a determinadas instituições que criaram, que geraram fatos. E eu não estou falando simplesmente do abraço no lago, que, digamos assim, foi o ponto máximo, né, dessa celebração, desse trabalho de vocês, mas eu estou falando do que aconteceu no dia a dia. Uma escola, por exemplo, fez um trabalho muito bonito ontem lá no Conjunto Milton Gavete, a gente estava acompanhando, a gente mostrou. E para nós, quando tem criança envolvida, tem uma coisa especial, né, que você fica sempre com a esperança, porque de tanta tragédia, tanta desgraça que a gente vê, você começa a ficar absolutamente cético em relação à mudança. Você acha que a coisa, a tendência é piorar mesmo, né? E uma coisa que eu achei importante, que depois do evento do ano passado, eu comecei a refletir mais sobre violência, não do ponto de vista da segurança pública, né? Aquela coisa que a gente já está fazendo há 20 anos, que eu pelo menos estou fazendo há 20 anos, é de enxergar na incompetência das autoridades uma perspectiva de não,
vai melhorar? Não vai melhorar. Por esse ponto de vista, não vai melhorar. Então, se nós começarmos a melhorar daqui para lá, é mais fácil, eu acho. Alguns já entenderam, né? Outros não conseguiram entender. Então, não é reforma política, não é reforma tributária, não é reforma... Não são mais 1.000 policiais, 2.000 policiais na rua que vão determinar, né, uma melhoria, uma queda nos índices de criminalidade. E eu estou falando aqui, gente, numa falta de segurança, numa violência institucional. Mas eu queria falar para vocês de outra questão que gera violência. Se nós compararmos, por exemplo, e aqui sem etnocentrismo, né? Se nós compararmos, por exemplo, o que acontece no Oriente Médio com o que acontece no Ocidente, nós estamos discutindo aqui alguns problemas relacionados à segurança, eles estão discutindo outros lá. A natureza do problema deles é originada por outra questão, por outras questões religiosas, questões políticas até, mas lá é muito pior do que aqui por esse ponto de vista. Então, de certa forma, se nós relativizarmos a questão, nós vamos observar que aqui pelo menos não tem aquele tipo de guerra, aquele tipo de conflito, né? Aquele tipo de estigma que faz as pessoas chegarem a pontos extremos, chegarem a atitudes absolutamente impensáveis se fossem aqui no Ocidente. E partindo dessa premissa também, eu passei a olhar de uma forma diferente toda vez que chega algum material do pessoal do Compasso para a gente. Então, relativizando as coisas, eu acho que nós estamos no caminho certo. Agora, temos que colocar o nosso pezinho no chão e dizer com todas as letras que a minha geração talvez não veja a mudança que a gente espera, tá? Eu acho que uma semente foi plantada, foi lá em 1989, né? A ONU, 1999, que a ONU colocou isso como uma, digamos, como uma regra mundial, ou uma coisa para se buscar em nível mundial, mas eu acho que a minha geração, eu não tenho muita esperança de ver uma mudança de cultura. A gente pode até ver aí queda de índice, pode ver as pessoas se relacionando com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco menos de agressividade, e é esse o outro nível da violência, não é? Quando a gente discute mídia e paz, assim, poxa, as emissoras de televisão, principalmente aquelas que têm programa policial, elas não contribuem nada para a paz, ao contrário. Eu escuto muito isso, né? Pô, vocês estimulam a violência. Vocês, com esses programas, vocês são sensacionalistas. E aí eu me lembro de uma coisa que o Ailton falou aqui no ano passado. Ele que estava representando o sindicato de jornalistas. Quem somos nós para dizer quais são as notícias, né? Não somos nós quem as fazemos, né? Nós as reproduzimos. Obviamente que cada veículo, dentro da sua proposta, dentro da sua linha editorial, ele pesa as coisas, né? E também foi dito no debate do ano passado que nós temos também a nossa forma, cada veículo tem a sua forma particular de mostrar esses fatos, homicídios, questão do tráfico hoje que está muito pesada, a questão das crianças hoje, cada vez mais cedo se envolvendo nisso, né? Não só como uma forma de você divulgar uma notícia que vai chamar atenção, mas de fazer uma reflexão mesmo, né? De dizer assim, olha onde nós chegamos. Será que eu sou o próximo que vai estar ali caído no chão? Será que um cara vai me pegar no semáforo ali para tentar arrancar o meu relógio? Ou tentar levar o meu telefone, o meu carro, sei lá, minha carteira, e vai me dar um tiro na cabeça e eu vou ficar ali no chão? Então, ponto. Então, da onde que nós não somos nós que criamos isso, né? Essas coisas vão acontecendo e aí a gente acaba até correndo atrás. E depois a gente junta todas elas e vê as estatísticas. A gente começa a pensar nas estatísticas, né? Trabalhando com índice de homicídio, com índice de furto, com índice de roubo, com índice de sequestro. Entendeu? Mas sem fazer aquela leitura mais apurada, sem fazer aquela leitura mais, digamos, científica da coisa, né? Para diagnosticar realmente onde que estão essas
esses tumores aí para a gente poder extirpá-los. E a conclusão que eu, pelo menos, cheguei é que você tem que chegar realmente na escola, tem que chegar na criançada, tem que chegar na sua casa, tem que chegar na igreja, na família, no centro comunitário, na universidade, que tem um papel importantíssimo nessa direção, e plantar ali. E começar a dizer para o teu filho que não é chapando a orelha do colega dele que ele vai ganhar a discussão, falar para o teu colega de trabalho que não é ofendendo um subordinado ou ofendendo, agredindo verbalmente uma pessoa que está ao seu lado que você vai resolver a questão. Porque por esses pequenos eventos de violência é que vão se multiplicando os outros. É por ali que começa. Hoje, quando você pega o traficante que matou o aviãozinho, que não pagou as contas, você pega o histórico desse indivíduo. Ele teve um problema sério de família, ele teve um problema de escola, ele não completou. Os dados estão aí, todos nós aqui, todos os veículos aqui já fizeram esse levantamento. A polícia fala lá, 70% dos jovens envolvidos na criminalidade e em homicídios não completaram o primeiro grau. Alguns nem começaram o primeiro grau. Isso é que é mais preocupante, né? A maioria não tinha casa. A maioria tinha um problema de desagregação familiar. O pai já tinha matado alguém. O avô era, pistoleiro. Enfim, você começa a pesquisar isso. Então você fala, não, então para não chegar lá, eu tenho que começar a trabalhar aqui. Tenho que inserir na sociedade esse conceito, né, que felizmente a gente já está vendo em alguns exemplos como este, até o momento em que nós olharmos índices da Noruega, índices da Suécia, índices da Suíça e falar assim, não, eu quero chegar lá. É óbvio, né, gente, que a realidade brasileira é absolutamente diferente desses países a que eu me referi. Só que é o seguinte, nós ainda somos jovens. E quem sabe, como eu disse, não a minha geração, mas da minha filha, dos meus filhos, dos meus netos, possam ver uma situação um pouco diferente aqui no Brasil. É isso. Obrigada, Fernando. Vamos ao Gelson Perdão. Por favor, se apresente e fale sobre a linha editorial da sua empresa. Boa noite a todos. Agradecer mais uma vez pelo convite, professora Rosa, sempre gentil, e contar para vocês que uma das minhas maiores frustrações, Fernando, foi não ter sido aluno da professora Rosa, mas ainda o serei, se Deus quiser. Garoto de sorte você. Cumprimentar meus colegas de mesa, Patrícia Piveta, grávida, coisa mais linda do mundo. Prazer rever todos vocês. Vou ter que explicar, né? Encontrei a Patrícia e eu tenho uma filha de 1 ano e 10 meses, né? Depois dos 40, mais uma filha, 1 ano e 10 meses. E a minha senhora anda muito animada em ter mais uma filha. Imaginem vocês se aos 42 anos, jornalista, estressado, 20 quilos acima do peso, eu vou conseguir ter outro filho. Cuidado, outro filho, evidentemente. Mas Patrícia, você fique bem longe da minha mulher, tá? Se ela estiver bonita desse jeito, 42, corajosa senhora. Mas vamos ao que interessa. Eu participo já há 2 anos e meio de um projeto novo, que é a coordenação de jornalismo da Rede Massa, a afiliada do SBT aqui em Londrina. Depois de 16 maravilhosos anos na TV Tarobá, afiliada da Rede Bandeirantes, uma casa pela qual eu tenho enorme carinho, não vou me esquecer jamais. Foi a minha grande escola de jornalismo, a TV Tarobá. E tem sido também uma experiência muito enriquecedora a passagem pela Rede Massa. Na conversa do ano passado, nós tínhamos um horizonte um pouco diferente na abordagem dentro da Rede Massa da questão da cultura de paz. Nós tínhamos há exatamente 1 ano atrás, quando tivemos essa conversa, lá no campus da Unopar Pisa, algumas expectativas em relação ao que nós poderíamos fazer com o jornalismo da Rede Massa. Então tínhamos lá 1 ano e meio do projeto, né? Mas a realidade do mercado se mostrou muito diferente e as coisas ganharam outros rumos, né?
E aí a professora Rosa, vamos, falei, professora, não vai dar, tem 2 programas policial lá na casa, como é que eu vou falar de cultura de paz para a rapaziada lá? E aí me pus a refletir a respeito do que é que mudou na nossa vida. Para quem ainda não sabe, vou aproveitar, já está conosco há 3 meses e quase líder de audiência, o colega Carlos Camargo, né? Depois de 10 anos de TV Tarobá, também foi fazer parte do nosso projeto lá na Rede Massa. E aí, vou checar meus arquivos, vou ver as coisas que a gente discutiu no ano passado, e me lembro muito fortemente do que disse, e já há alguns anos vem me assombrando com essa conversa, o companheiro Luiz Cláudio Galhardi, assombrando no bom sentido, de que a nossa compreensão, o nosso entendimento de cultura de paz precisa ir muito além do óbvio, o que acabou de dizer o Fernando, da violência, do crime, daquilo que está diante de nós. Então, a partir dessa ótica, não ficou muito difícil preparar a definição para vocês do que hoje faz a Rede Massa. Nós somos uma emissora de TV cujo DNA é popular. Eu disse popular, não disse populista. Ainda tem muita gente que confunde isso, né? E antes que me interrompam, eu não trabalho para o Ratinho, eu trabalho para o Carlos Roberto Massa. O Ratinho é o artista, o Carlos Roberto Massa é o empresário, que quer fazer da sua rede de TV um grande negócio com responsabilidade, mas que não pode negar suas origens. É um homem que emergiu das massas, como apresentador de TV, é um homem com uma identidade muito grande, e era fatal que isso se transferisse para os seus veículos. E aí a gente justifica a linha de forte conteúdo policial, de cobertura de polícia, que nós temos hoje com a ida do Carlos Camargo para lá, 2 programas em 2 horários que juntos somam perto de 2 horas e meia de cobertura policial. Mas antes de falar do capítulo Carlos Camargo e da cobertura policial da Rede Massa, e não dá para desvincular uma coisa da outra, eu quero dizer para vocês que o nosso compromisso com a cultura de paz vai além. A gente tem um programa, um telejornal às 7 horas da manhã, quem ainda não conhece, convido a conhecer, a assistir, que se chama Jornal da Massa. E quando nós botamos o Jornal da Massa um ano atrás, a ideia era exatamente ter um telejornal com forte conteúdo político. Tem um apresentador e 3 pessoas ligadas ao segmento. Um jornalista, um advogado, um publicitário. E aí nos chamaram de loucos. Vocês não vão se sustentar com um telejornal só falando de política. Ledo engano. Já faz ótimos resultados na capital, faz ótimos resultados em Maringá, em Foz do Iguaçu, em Londrina, onde a concorrência de televisão é mais acirrada, também já faz uma performance bem interessante. E o Jornal da Massa tem, acima de tudo, um compromisso com a política, com a boa política, com o bom exercício da política. E é o bom exercício da política que vai construir bons cidadãos, boa sociedade, que vai aparelhar o Estado, não para reprimir, mas o Estado para educar, o Estado que cria condições para que os nossos jovens não entrem para o universo das drogas, para que eles não sejam cooptados pelo crime. E essa missão nós temos, na medida em que o discurso político também precisa ir nessa mesma direção. Então essa é a primeira, literalmente, missão da Rede Massa, todos os dias com o Jornal da Massa, cobrar a boa política. O cenário que se desenha agora, às vésperas da eleição, é terrível, é terrível. As pesquisas indicam que só no Paraná, mais de 70% dos eleitores ainda não decidiram em quem vão votar para deputado federal. Vocês sabiam disso? Isso é grave. Eu estava vindo para cá e ouvindo uma reportagem na CBN, e as pessoas não têm a menor ideia do que faz um deputado estadual, um deputado federal, um senador. É para trazer dinheiro para o asfalto, para a estrada também, mas as pessoas não têm a menor ideia da importância. E aí o cientista político diz com grande propriedade, de boca cheia, que o processo eleitoral está completamente banalizado. Está assim, por absoluta falta de interesse e envolvimento. Vocês querem violência maior do que isso? Do que pessoas que não têm entendimento, que não têm dimensão da importância do que está para acontecer nesse país? Isso é uma violência sem limites, sem precedentes na história desse país. A gente tem um programa também de conteúdo voltado para o rural. E também fizemos opção por uma linha editorial que privilegiasse o pequeno agricultor, as pequenas propriedades.
mostrar as boas iniciativas, as dificuldades e cobrar do Estado aquilo que precisa ser feito para viabilizar a vida desse pequeno agricultor. E de novo nós estamos cumprindo o nosso papel na defesa da cultura de paz, na medida em que, mostrando o trabalho nessas pequenas propriedades, os bem-sucedidos exemplos do homem que fica no campo com a família, ao invés de engrossar fileiras de pseudo-movimentos sociais e contratar para invadir terra com o discurso da reforma agrária, então nós também cumprimos o nosso papel de defesa da cultura da paz. No capítulo do programa policial, a maioria, eu tenho a impressão que já conhece, a gente pode encher a boca e falar, está aqui o Fernando, colega até outro dia, daquele que é seguramente um dos mais respeitados profissionais do segmento, que é o companheiro Carlos Camargo, e que fez escola. O Carlos Camargo é filho de uma linha de apresentadores policiais aqui, eu não vou nem nominar, não correr o risco de ser demitido, uma linha de apresentadores policiais que subiam, davam pancada, escrachavam, execravam o ser humano. Isso já não acontece mais. A gente, com muita tranquilidade, com muito orgulho, olha, por exemplo, para a performance do Camargo, que se preocupa com a responsabilidade que tem enquanto comunicador de não só mostrar as mazelas da segurança pública, aquilo que o Fernando falou e que o nosso presidente ano passado lembrou bem, a gente não escolhe as notícias que quer dar, nós noticiamos o que a sociedade quer, o que a sociedade produz. Há maneiras e maneiras de se fazer isso. E graças a Deus, tenho certeza absoluta que o fazemos com muita responsabilidade. Nessa mesma linha, a gente pode citar, por exemplo, o Léo, que acabou de passar pelo nosso projeto, que hoje está na Tarubá, o próprio Cobra, que também vem nessa mesma linha. Hoje nós não temos mais aquela bandalheira que se fazia com o noticiário policial aqui. Hoje é muito mais responsabilidade na comunicação. Hoje eu diria para vocês que há muito mais comprometimento com a questão da segurança pública, na medida em que também cobramos o tempo todo o aparelhamento do Estado, melhores condições de trabalho para quem está na linha de frente, uma sociedade mais justa, Ministério Público mais atento, o melhor emprego do dinheiro público. Tudo isso são nuances de um trabalho em favor da cultura de paz. É um exercício muito amplo, né, de entendimento da cultura de paz. Mas, como disse o Fernando, a gente tem um caminho enorme pela frente. Eu sou um pouco mais otimista, Fernando. Eu tenho certeza que os nossos filhos já serão contaminados em algum momento pelo debate, pelo discurso que está aí, né? Hoje, às 7 horas da manhã, fui dar uma carona para minha filha, que tem 17, ela me disse: o senhor sabe que dia hoje? Eu disse: não tenho a menor ideia. Ela disse: além de ser quarta-feira, é dia mundial sem carro, o senhor não vai de ônibus? Eu falei: não vou porque estou atrasado. O senhor deveria levar pelo menos mais umas 2 pessoas no seu carro. Pô, pai, mais 2 pessoas, o senhor sai sozinho de casa dentro do carro, podia levar mais 2 pessoas. Isso é cultura ambiental, isso é não violência contra o planeta. É uma maneira de tratar a questão. Então, se ela tem 17 e já tem essa linha de visão, vocês que estão aqui, quanto tem o mais velho que está aqui entre os alunos? 24, 25 anos, né? Deixa pra lá. Eles são formadores de opinião, né? São pessoas que vão para o mercado para influenciar a opinião de outras pessoas com uma grande responsabilidade. A construção da paz no sentido mais amplo que essa palavra possa sugerir, e não só do ponto de vista da polícia, da repressão. Nós queremos escola em tempo integral, nós não queremos só polícia em tempo integral no nosso pé. A partir da educação, a gente muda o jogo nesse país. É isso. Inclusive foi minha orientadora de TCC. Uma alegria encontrá-la aqui. Bom, sou formado aqui na Unopar, na primeira turma de jornalismo, já formei há 6 anos. E atualmente eu sou, há muito pouco tempo, 2 meses, editor de reportagem da Folha de Londrina. Já estou lá há 4 anos. Mas ainda me considero repórter. Sempre que possível, estou na rua, estou escrevendo, fico muito pouco ainda dentro da redação. Dentro do convite da professora Rosa, eu procurei selecionar alguma coisa de imagem para a gente passar aqui,
para discutir. A professora Rosa ligou uma semana e dentro dessa correria do dia a dia, fechamento, essa semana eu estou fazendo economia, substituindo e tal, então fica muito corrido. Hoje, às 6h30, que eu fui conseguir parar e lá em meio de 300 capas que a gente tem no arquivo, eu selecionei algumas para falar como a Folha tem trabalhado essa cultura de paz. A Folha tem adotado uma postura de fazer um jornalismo muito plural, de abordar todos os temas. Buscar paz não é só reivindicar mais policiamento. Buscar a paz é reivindicar mais hospital, mais educação, também mais policiamento, mais cultura. Se nós estamos nessa situação hoje, também é pelo usuário de crack, é uma situação nova, mas é muito pela falta de investimento no passado em muitas outras áreas. Nós na Folha temos essa cultura já de algum tempo de também não mostrar só o crime, também não só gritar como essa manchete, essa capa que vocês estão vendo aí, mas mostrar pessoas que estão desenvolvendo a cultura de paz. Tanto é que diz que o jornalista nunca tem uma matéria que ele mais gosta, É sempre a próxima, aquela que é a sua preferida, a próxima que você vai fazer. Mas uma das que eu mais gosto, que eu fiz até hoje, é com o padre Haru Sasaki, lá de São Jerônimo da Serra, que há alguns anos tem um trabalho lá com a Fundação Humanitas, onde ele salva o pessoal que é portador de hanseníase, já curou lá mais de 30 mil pessoas com hanseníase, que ela gosta de montão, uma pessoa que está fazendo uma cultura de paz sem precisar de ninguém. Então, até para eu ser breve, não explorar meus 10 minutos, eu pensei algumas dessas pautas, não parei, algumas dessas capas, não parei um tempo, não fiquei selecionando, até para a gente discutir juntos aqui. Então, aquilo que eu falei no começo, a gente mostra a falta de hospital, mostra uma situação recente. Isso aqui é no dia que o Brasil ganhou do Chile, por 3-0, e lá na Higienópolis teve comemoração e muito excesso. Aqui tem um cidadão acendendo um baseado, aqui tem uma menina que a gente não pode mostrar o rosto dela, mas ela me disse ter 14 anos, aqui tem um cidadão bebendo e dirigindo, e aqui tem um cidadão, um rapaz também menor de idade, sendo atendido pelo SAMU depois de praticamente ter um coma alcoólico lá no meio da avenida. Tudo isso longe dos olhos do Estado, da lei, porque a Polícia Militar não apareceu, mesmo depois da nossa reportagem chamar, de outras equipes de reportagem chamar. Esse rapaz atendido pelo SAMU é um caso bem sério, assim, ele poderia ter morrido se não fosse a intervenção rápida ali, Bom, vamos lá. Recentemente aí a pulseirinha do sexo, onde uma moça foi violentada, uma menina também de 13, 14 anos, por causa de um mutismo novo. As mortes nas clínicas psiquiátricas, a recente morte lá em frente ao Unifil. Então, tudo isso a gente, aqui uma página diferente que nós fizemos, os ônibus queimados, essa foto, esqueçam a terra tremendo em 1º de maio, essa mãe que perdeu um filho, era mais um usuário de droga. A gente costuma, acho que toda a imprensa incorre um pouco nesse erro, A gente dá muito destaque para quando morre um universitário e não tanto destaque assim para quando morre um usuário de droga. Mas a dor das famílias é sempre a mesma. E acho que a foto dessa mãe é bem emblemática, é um grito talvez do momento que nós estamos vivendo. Aí vamos lá, dentro daquilo que eu falei, de gritar também, não pedindo só policiamento, mas gritar pedindo mais tudo. As estradas da Liberdade, não libertam ninguém. Isso aqui é na antiguíssima rodovia do Cerne, que até hoje não recebeu asfalto e que o governo atual do estado do Paraná chama de estradas da Liberdade, que são desvios do pedágio. Mas para desviar do pedágio desse jeito aí, é melhor pagar pedágio mesmo caro, mesmo sem rodovia duplicada ainda. Então são esses tipos de violência que nós vamos vivendo no dia a dia e que nós temos procurado gritar. Aí a parte de dentro da reportagem, isso aqui era na época da gripe A. Esses rapazes aqui são agentes de saúde lá da cidade de Castro e estavam indo vacinar um pessoal na zona rural e tiveram que
desculpa, que eles já tinham vacinado e estavam voltando, mas eles tiveram que trocar de carro, passar pela atoleira e para um outro carro da prefeitura que estavam esperando eles do outro lado para poder chegar em casa depois de um dia inteirinho de trabalho, vacinando o pessoal na zona rural, porque o atoleiro ali é todo dia, é quase diário. Nesse dia a nossa reportagem ficou ali atolada por volta de umas 3 horas, mais ou menos, até que chegasse um trator para puxar esse caminhão. No esporte, né, agora a prefeitura... Esse aqui é uma reportagem dos flanelinhas, que todo mundo fala tanto, né? Essa matéria eu que fiz e a gente saiu para ver como que é o trabalho dos flanelinhas. E esse era um rapaz bem magrinho e tal, ele deve ter uns 17 anos, ali ao lado da catedral, entre o bosque e a catedral. Ele cuida de carros ali, ele mantinha o ponto ali e conversa vai, conversa vem. Eu sem me identificar como jornalista, cheguei, comecei a conversar e tal, gravando, é óbvio. E ele foi confessando, foi contando certinho como funcionava todo o esquema, né? Era um rapaz que cuidava ali do ponto e ele acabou tendo que sair de Londrina por dívida de droga. O irmão do dono do ponto é traficante, está preso no Centro de Detenção e Ressocialização de Londrina e passou a exigir uma mensalidade de quem fosse cuidar do ponto que antes era do irmão dele. Então, todo dia passava um cara de moto que recolhia parte do lucro diário que ele obtinha cuidando de carro, e esse dinheiro ia parar nas mãos desse glorioso traficante preso aí, né? Aqui uma que nós fizemos sobre o caso Amanda, das perícias que são falhas. Aqui é a prisão de Catanduvas, que é uma... tive assim a curiosidade de entrar lá para ver como funciona, porque afinal está no nosso estado, né, recebendo aí os presos considerados mais perigosos do país, tal, e você tem alguns casos assustadores. Marcinho VP, por exemplo, esse cara recebe mais de 550 cartas por mês. É muito considerado, e assim a gente vai aprendendo um pouco, assim a gente vai vendo um pouco de como que é essa cultura, de como que é esse mundo, de como que o mundo do tráfico de drogas está estruturado. E repetindo, né, a violência que nós vivemos hoje não é só por conta do tráfico de drogas. Essa capa aqui, acho que ficou legal, veio a calhar, mostra lá aquele escândalo todo da Assembleia Legislativa, que o pessoal da RPC levantou de forma tão brilhante, né, os méritos são deles, o pessoal da Gazeta do Povo e da RPC, TV RPC, que começaram com tudo isso. Acho que é um dos trabalhos de jornalismo mais emblemáticos dos últimos 10 anos, talvez, aqui no Brasil. Mostrando um pouco que essa outra coisa do jornal de ser plural também, de mostrar uma matéria histórica, de mostrar boas histórias, de mostrar bons exemplos, gritar, mas também mostrar bons exemplos. Essa aqui a carne sem inspeção nenhuma, ainda de boi abatido debaixo da árvore. Também temos que fazer o factual, fazer o dia a dia, apesar do jornal buscar suas reportagens próprias. Essa aqui é uma coisa assim que essa do abortivo é vendido no camelódromo, me chama muita atenção, porque eu fui lá no camelódromo, comprei, né, paguei R$300 em 4 comprimidos. O aborto tem gente contrária, gente favorável, não vou entrar nesse mérito dessa questão, mas o aborto feito dessa forma é uma grande violência, né? Esse comprimido a mulher introduz na vagina e o feto é expulso, e com o agravante de que esse medicamento é proibido a comercialização no Brasil, vem do Paraguai. Então muitas vezes ela também nem sabe se o que ela está colocando lá realmente é Citotec ou se é uma pílula de farinha. E aí nos chama mais atenção porque, sabem o que aconteceu depois dessa matéria? Absolutamente nada. Nada. Eu fui chamado para depor na Polícia Federal, para explicar como eu tinha comprado, né, para formalizar a denúncia junto a eles, tal, mas eu mal sentei na cadeira e o delegado falou: a lei de imprensa lhe garante que você não fale absolutamente nada. Você quer falar alguma coisa? Até hoje não aconteceu nada. Aí dentro dessa linha de mostrar outras coisas, mostrando esse pessoal enfrentando a geada, um lá e passando a madrugada toda irrigando a plantação para que não congelasse, o outro com uma fogueira no meio do cafezal, também é uma matéria que a gente gosta. Um aposentado que cuida da nascente do rio Pirapó,
Então os bons exemplos estão espalhados aos montes por aí, né? Essa aqui é uma reportagem do Sérgio Ranari, que foi acompanhar paranaenses lá no interior da Amazônia, dentro do projeto Rondon. A gente volta à violência. Foi uma época que essas mulheres estavam morrendo sem ninguém saber como. É uma coisa mais nacional, que a gente costuma fazer às vezes também. Essa aqui é uma matéria na Amazônia. Essa outra lá da época do... isso aqui é o Sérgio Ranari no Haiti. Vou ser mais breve para não tomar muito tempo. A Folha tem tomado esse cuidado também de fazer algumas reportagens especiais, apesar de a tendência do jornalismo atual de ser que a gente tem que ser cada vez mais local, mas ir um pouco mais longe também, às vezes para mostrar um olhar londrinense em outras regiões do mundo. Então o Sérgio recentemente foi para o Haiti, já foi lá para a Antártica, no Polo Sul, nós já fomos algumas vezes para a Amazônia. O Sérgio... Um minuto, tá? Tá bom, estou finalizando, professor, desculpa. Eu e minha velha mania de falar bastante e de escrever muito, eu vivo levando puxão de orelha por causa disso. Essa aqui também do Haiti. Recentemente aquele caso de Foz do Iguaçu, né, que é a cidade mais violenta para jovens do Brasil. O Sérgio ganhou um prêmio com essa fotografia, entrou no livro do melhor fotojornalismo brasileiro. Essa é uma mãe que tinha acabado de perder um filho, havia 2, 3 dias, quando nós fomos entrevistá-la, e o grande pecado do filho dela foi ser muito parecido com um rapaz que era usuário de drogas no bairro. Ele foi morto por engano. Passando aqui. Bom, pessoal, com isso, obrigado pela paciência. É o jeito que eu encontrei para mostrar de uma forma um pouco diferente como a Folha de Londrina tem procurado trabalhar. Aproveito mais uma vez para agradecer pelo convite. É uma honra estar ao lado aqui do Gelson, do Fernando. Vou citar o nome de todo mundo, mas sempre aprendi muito com vocês. Fico feliz, fico extremamente honrado. Agradeço e passo adiante. Obrigado. Desde 97. Voltei para a UEL agora, sou mestranda na área de comunicação. Trabalho na Rede Paranaense de Comunicação há 11 anos. Comecei em Maringá como repórter de rua. Na verdade, uma grande escola. E em 2002, 2003, fui transferida para Londrina para uma nova função, editora e apresentadora do Paraná TV Primeira Edição. Como trabalhamos a cultura de paz dentro da RPC? O que acabou de dizer o colega da Folha de Londrina tem uma relação muito direta com o que a gente produz, com o que a gente pensa de cultura de paz. Quem trabalha em televisão sabe que o nosso gargalo é o tempo. Eu tenho no jornal Primeira Edição, que vai ao ar hoje, entrando 15 para o meio-dia por conta do horário eleitoral, mas normalmente meio-dia 25 eu tenho de 18 a 20 minutos de produção. E como é que a gente divide esse tempo? Como é que a gente trabalha esse tempo? Em televisão eu tenho que ter um pouquinho de cada coisa. Eu tenho que ter esporte no jornal, eu tenho que ter lazer, eu tenho que ter serviço, uma grande parcela de serviço, política, economia, cultura, enfim, agricultura. Eu tenho que tentar colocar nesse pequeno tempo de 18, 20 minutos o maior número possível de assuntos para que as pessoas que estejam em casa estejam se informando do que naquele dia anterior, nas últimas horas, esteja acontecendo em Londrina e na região. Como é que a gente divide isso? É claro, gente, o factual vai estar sempre no jornal. E aí, do que sobra, a gente vai pesando como dividir o tempo para cada assunto. Como trabalhamos a cultura de paz? A gente procura mostrar as ações da comunidade e dar voz ao que o cidadão está questionando, levantando, reclamando, pedindo, cobrando, porque é o cidadão que tem o poder do que é necessário para a comunidade dele. A gente vai lá, a gente mostra, a gente conversa com ele, a gente dá voz para o que ele quer dizer. E a gente mostra isso tentando cobrar da autoridade
alguma definição, alguma resolução para o problema dele. E mais do que nunca, a gente está cobrando e de uma forma mais incisiva. Eu imagino que vocês vejam o jornal e que vocês tenham percebido isso. Às vezes eu leio uma nota que não era comum até 3, 4 anos atrás. Por que ela passou a ser mais comum hoje? Porque a emissora nos deu essa liberdade? Não. Porque a própria sociedade passou a cobrar da gente atitudes de cobrança maior, de atitude maior. A gente não faz o que não nos é pedido, o que não nos é solicitado. Então, dar voz ao que a comunidade está questionando e levantando é uma maneira que a gente encontra de trabalhar essa questão da cultura de paz. Ao mesmo tempo, dentro da nossa limitação de tempo, a gente tem alguns quadros que eu elenco como voltados para essa realidade, que são quadros em que a nossa equipe tem mais tempo para produzir, desde a pauta até a equipe na rua, até a hora que essa reportagem chega na televisão para a edição. A gente consegue dar mais tempo para essas produções. São alguns quadros, como Televisão do Futuro, que eu acho muito bacana, são matérias muito bem produzidas, de 2, 3 minutos, que a gente vai para o segundo ano agora, segundo ou terceiro, acho que segundo ano, em que o repórter vai para escolas públicas e mostra para a gente como aquela direção está conseguindo vencer as limitações de falta de recurso, falta de apoio do governo, infraestrutura da escola precária, mas está conseguindo ainda assim levar uma boa educação para essas crianças. Então a gente mostra esses exemplos.